meus amigos, mais um podcast aqui, mais um episódio do Pode Chegar. É E aí, isso, William? Tudo bem, Alex? Beleza? Hoje Foi pra Bahia de novo? Fui pra Bahia. Hoje você tá todo trabalhado no verde, hein, mano? É. É? Hoje é uma homenagem. Homenagem. Azeitona. Azeitona, é. E aí, tudo bem? Tudo já. Quer dizer que você teve na mansão de inverno? Me falaram. É, fui lá. Só tinha jovens. E o que você foi fazer lá? Tava me sentindo em casa, cara. É, me falaram que você tava lá na mansão de inverno. Tava no junto, meio dos influenciadores. junto com a minha tribo. Junto com os... É, entendeu? A Maravilha. gente se entende, meu. É isso aí. E hoje a gente tem convidado especial, hein? Pois é. E o cara é radialista dos bons, é isso? É. Então, E tem uma história surpreendente, hein? eu vi você dando risada, você já tá conversando com ele faz tempo. Não, mas ele não contou, cara. Ele Não não contou, quis, não não quis quis adiantar. contar. Não, não. E é enjoado ainda, hein? Enjoado? É, ele é importado, o cara veio de longe. Aí. De onde? Ah, então, ele que vai Você falar. vai contar? É. O nome dele é Tom, eu não sei o sobrenome, É. mas o Tom tá aqui. Seja bem-vindo, Tom. Aê, grande Prazer, Tom. grande Tom. Tudo bem, Tom? Tudo bem, Seja Alex, muito- William? Seja muito bem-vindo, viu? Olha a voz do cara. mano. Olha que Agora vozeirão. acabou com a gente, mano. Arrepiou, né? Olha lá. Arrepiou. Você que tá com essa conversinha furada, mano. Oi, dá uma desencostada. Você toda vez vem pro meu Tá lado. longe, tá longe. Mas é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então É mesmo? tenho certeza que vai ser muito legal. Ah, tá, já tá sendo legal de você ter vindo e falaram que você veio de longe, é verdade? Venho do Rio Grande do Sul. Ah, é gaúcho, tio. Gaúcho, Bah, de que cidade? de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Região metropolitana de Porto Alegre, fica a 30 minutos de Porto Eu fui Alegre. seguido para lá, hein? É. É verdade. Eu trabalhei para uma empresa em Porto Alegre, que na verdade assim, era do lado, Canoas, né? Sim, sim. Era professor da URGS. Conhece a URGS? Sim, sim. E aí eu prestava serviço, eu fui para Novo Hamburgo, arrumei até um rabo de saia lá, bem legal. Ah, é? Tinha uma, vocês chamam de boate, uma danceteria, eu tô tentando agora lembrar o nome. Tem o Que era alternativo. Não, já faz tempo. Eu fui O Bonanza. não, uns 15, 20 São anos as- atrás, 20 anos atrás. Ô, louco. O alternativo e o Bonanza eram famosas lá. É, mas não é nenhum desses dois nomes. Mas enfim, fui seguido para Novo Hamburgo, povo caloroso. Gosto de uma gaúcha, hein? Bah, legal! Saía daqui para tirar elas de nós lá. Não, eu fui Pois lá é. conhecer. Na verdade, tinha pouco oriental na época, por isso. Aí, Aí o ele pessoal fez achava. sucesso. É, o pessoal queria tirar foto, achava meio extraterrestre, né? É. Era mais por conta disso. Que a gente tem consciência que a gente é feinho, mas ia lá, fazia sucesso por conta de ser estranho, Entendi. ser esquisito. É, todo estranho, chama atenção. Mas me conta, e você veio para São Paulo há quanto tempo? Olha, eu participei de um reality show aqui na Rádio Capital e eu venci, a final foi dia 17 de abril, então eu estou há mais ou menos 4 meses aqui em São Paulo e está sendo maravilhoso. Cada dia é um aprendizado. Mas antes disso, vamos voltar, né? Quem é Não, o Tom? Isso. Quem que é o Tom? O Tom nasceu em São Paulo, é curioso, né? Porque o meu nome, na verdade, dá até um filme, meu nome não é Tom. Ah, o nome não é Tom. Não, É nome artístico. é um nome artístico, né? O Rabaioli, que é o meu sobrenome, continuou comigo no nome artístico, Tom Rabaioli, mas na verdade o meu nome lá no RG, o meu nome é Cleison. Cleison Rabaioli. Cleison Rabaioli. Isso. Mas o Alex também não é Alex. É Genivaldo, mas ficou Alex porque é nome de guerra. Ah, Exatamente. sim. Porque todo mundo fica mais fácil, ele escolheu um nome, né? Ele não curtia muito o nome de registro, né? Eu acho Genivaldo é difícil. Não, eu acho legal o Genivaldo. É que para oriental eu não conhecia nenhum Genivaldo. Pois Quando eu é. vi o documento dele, Genivaldo, eu achei muito diferente. Na verdade foi inspirado naquele grande cantor, né? Que foi uma referência, né? Seu pai Genival Lacerda. Lacerda. É. Canta uma dele. Como que era? Não, Quem não não sei. conhece, Severina Chique Chique. Ah, tá É, vendo? manjo tudo, cara. É, tá certo. Mas e aí, Tom, continua. Não, e aí até os 23 anos eu morei no Rio Grande do Sul e até vim então o convite para onde eu vi, na verdade não foi um convite, eu estava ali no Facebook, nas redes sociais e vi que tinha um concurso, um reality show e aí eu me inscrevi e começou uma saga que foi uma experiência incrível ao longo do reality. Mas até os 23 anos morei em Novo Hamburgo, sempre morei com os meus pais, e agora é diferente, agora moro sozinho, né? Se o café não for a gente que faz, não fica pronto.
descobri que a roupa não dobra sozinha, que a roupa não se lava sozinha, mas eu acho que faz parte de um crescimento, de uma maturidade. Eu estou aprendendo muito e crescendo muito, me virando sozinho. Então, está sendo muitas experiências novas, diferentes, mas está sendo muito legal, toda essa parte, assim. E lá no Rio Grande do Sul, eu sempre fui... primeiro eu tentei ser jogador de futebol, como todo, 99% dos homens que nascem no Brasil tenta, em algum momento, ser jogador de futebol. Joguei nas categorias de base do Novo Hamburgo, que é o time da minha cidade. Só que eu lembro que é muito curioso que quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu sempre brincava nos treinos de ser narrador de futebol, porque eu imitava um narrador muito famoso no Rio Grande do Sul, que era o Pedro Ernesto Denardim, e aí eu jogava, era atacante, e quando era substituído ou começava no banco, os meus colegas pediam para narrar o jogo, lá com 10, 11 anos de idade. Então acho que o rádio sempre fez parte da minha vida. E aí a coisa, lá pelos 16, 17 anos, entendi que o futebol era melhor parar de tentar ser jogador profissional, e aí eu já ingressei no curso de rádio em Porto Alegre. E aí eu fui, com 17 anos, me tornei radialista profissional com o DRT, e começou, ao longo do tempo, buscar uma oportunidade. E a gente faz de tudo, rádio web, narra no Facebook, no YouTube, site, narra jogo de campeonato de videogame. Narrava campeonato de videogame, meus amigos. Acho que eles me convidavam nem pela amizade, mas porque eles queriam um narrador para semifinal, para final, porque eu nunca chegava. Então foi bem legal. Rádio comunitária também, acho que muita gente começa também numa rádio comunitária. Eu tinha um programa com um padre, né, muito parecido com o que tem na capital. Não vou comparar um programa com o outro, mas então foi um passo de cada vez, assim, sempre entendendo que tudo tem um propósito, que tudo é no tempo de Deus, e não adianta a gente querer apressar ou ficar ansioso, se revoltar com um obstáculo que passa pelo caminho, porque tudo tem o tempo certo. Então, e aí este ano, eu comecei 2021, assim, sem trabalho praticamente, sem até uma perspectiva, porque a pandemia está aí, ela não vai embora, e isso dificulta o nosso dia a dia, eu acredito. Então, e hoje, 8 meses depois, está onde eu estou, ter acontecido tudo que já aconteceu ao longo de 2021, é o ano mais louco, mais de tantas experiências. Acho que, embora a pandemia, é um ano que vai ficar sempre marcado na minha vida. Assim, o principal ano até hoje da minha vida é esse ano de 2021. Ô Tom, mas assim, você disse que antes disso você estava na rádio comunitária, né? Por quanto tempo você teve essa experiência lá? Foi um ano de rádio comunitária, e eu cresci muito dentro da comunidade. O legal da rádio comunitária, se você sabe aproveitar e se você sabe fazer um trabalho legal, você acaba se tornando uma referência daquela comunidade. Novo Hamburgo tem mais de 200 mil habitantes, uma média de 240, 250 mil habitantes, e para uma cidade ter uma rádio comunitária, a cada 100 mil habitantes ela pode ter uma rádio comunitária. Então, Novo Hamburgo tinha 2 rádios comunitárias, era praticamente uma pegava o lado sul da cidade, tinha uma média, alcançava 100 mil hamburguenses, quem nasce em Novo Hamburgo é hamburguense, e a outra que eu participava, a Rádio Horizonte, também cobria praticamente 100 mil hamburguenses. Então, você imagina, dentro de 100 mil hamburguenses, é claro que você não é ouvido pelos 100, mas você é ouvido por uma parcela, e aquilo se replica, se multiplica, um passa para o outro. Então, ter um programa com um padre, que também, embora o padre Adilson, mandar um abraço para ele, embora ele seja um padre, ele é um grande comunicador, ele sempre trabalhou em rádio, em TV. Então, e a questão religiosa, ela sempre chama a atenção, ela sempre dá audiência. Então, ao longo desse um ano, o programa teve um alavanco enorme. E a gente era, embora uma rádio comunitária, a gente tinha, da 1 às 2 da tarde,
um dos programas mais ouvidos da cidade. E numa cidade onde chegam as rádios de Porto Alegre, onde chegam rádios... E Novo Hamburgo é uma cidade que também tem grandes rádios, rádios boas, rádios que são muito conhecidas. Então, foi uma experiência muito boa. Acho que o programa, essa questão hoje, se eu sou um devoto de Nossa Senhora Aparecida, se eu tenho a minha fé, se eu tenho a minha força, a minha devoção, essa experiência de um ano na rádio comunitária, ela me moldou muito, assim, como pessoa, como religioso, como católico. Então, eu devo muito a essa experiência em rádio comunitária. Caramba, que bacana, hein? Ô Tom, mas aí você parou quando na rádio comunitária? Foi quando eu ganhei o reality aqui em São Paulo, né? Ah, então você fez a transição de um para o outro, Sim, praticamente. sim. Porque a rádio comunitária, ela não te dá um salário, né? Você tem que conseguir apoiadores, é uma série de fatores, né? Então, e o padre eu fazia assim de coração, eu não cobrava nada, era um trabalho voluntário que eu gostava de fazer, eu e ele gostávamos muito. O programa continua agora em um outro formato, com também um outro colega lá que participa com ele, mas ali por fevereiro, mais ou menos, final de janeiro, eu descobri, através das redes sociais, o reality Festa Sertaneja da Rádio Capital aqui de São Paulo. Só que continuei, me inscrevi, mandei o meu vídeo, e aí continuei trabalhando na Rádio Horizonte, porque iriam vir as etapas, o teste, iria demorar ainda, porque já tinha lido o regulamento, vi que a final ia ser só em abril, e então continuei. Claro que me inscrevi com esperança, porque quando eu me inscrevi, eu pensei assim, eu estou com 23 anos de idade, eu entendo que o mercado do rádio no Rio Grande do Sul ele é mais conservador, ele tem um pouco de preconceito com os jovens, é muito raro você ver jovens trabalhando no rádio do Rio Grande do Sul. Então eu pensei, por que não tentar essa oportunidade? Mas quando eu me inscrevi aqui para participar, eu pensava que seriam selecionados 40. Pensei que uma rádio do tamanho da Rádio Capital, escutada, ouvida, acompanhada a nível nacional, vão ter centenas, talvez milhares de inscrições. Então, o meu primeiro objetivo, eu não estava pensando nem lá na final, em ser o vencedor. É um passo de cada vez. Eu acho que eu encaro assim como um passo de cada vez. O primeiro passo era estar entre os 40 selecionados, porque eu pensaria, teria, na minha visão, que se eu estou entre os 40 selecionados de uma Rádio Capital, eu posso até não ganhar, eu posso não avançar muito no concurso, no reality, mas eu sou bom, eu devo continuar nessa profissão. Porque, imagine, você tem o sonho desde criança de estar no rádio, e uma rádio do tamanho da Rádio Capital selecionar você, porque algo você tem. Então, era isso que eu buscava. E, assim, consumir o máximo possível quando viesse aqui, para levar para lá, né? Porque até aquele momento eu não tinha avançado de fase ainda, e nem nada. Então foi assim, um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Como foi esse reality? Eu que não sei, estou sabendo pela primeira vez. Eu sei que nós já tivemos no podcast anterior com o Vini, né? Eu não pude participar. Na verdade, veio o Rafa, né? Sim. No dia. E fala um pouquinho desse reality que você participou. O reality Festa Sertaneja foi o primeiro reality show do rádio no Brasil, e esse título já me chamou a atenção logo de cara quando eu vi, porque eu estava ali, se eu não me engano, foi a página Loucos por Rádio que divulgou que teria o reality. Aí eu fui ler o regulamento, e logo de cara já fiquei preocupado, porque teria que vir a São Paulo várias vezes, caso fosse avançando de fase. Eu não estava financeiramente bem, não estava tranquilo, não tinha dinheiro sobrando para... No meio da pandemia ainda. No meio da pandemia, e também tinha outros projetos em Novo Hamburgo, na minha cidade e tudo mais, mas me inscrevi. E foi muito legal, porque assim que eu conheci que a Rádio Capital estava fazendo um reality, eu já conhecia a rádio, mas não a ouvia frequentemente. Mas sempre gostei muito de ouvir rádio, mas pesquisava outras rádios pela internet também, mas sempre gostei de ouvir rádio no rádio.
Então eu acabava ouvindo as rádios mais do Rio Grande do Sul, por sintonizar, por chegarem até lá. E aí eu vi que tinha o padre Marcelo Rossi, que sempre foi uma referência para mim, religiosa, como pessoa, como ser humano, né? Você nunca viu nada sair sobre o padre Marcelo Rossi. É um ser humano diferente, né? Um ser humano ímpar na face da Terra. Então, e aí logo eu já lembrei que em 2003, no Dia do Trabalhador, eu moro próximo ao Santuário das Mães, lá em Novo Hamburgo, cerca de 4, 5 quilômetros. E aí eu pensei, a rádio tem o padre Marcelo Rossi, eu preciso mandar um vídeo de 1 minuto e meio me inscrevendo. Aí eu pensei em fazer no Santuário das Mães. Então, no dia seguinte, porque eu vi à noite que tinha um reality, aí no dia seguinte, peguei o carro, fui até o Santuário das Mães, e chegando lá, ele estava fechado, só podia entrar para as missas, por conta da pandemia. Aí eu expliquei, tentei convencer por mais de 5, 10 minutos o porteiro, segurança do Santuário das Mães, que era um vídeo que eu estava me inscrevendo, que era importante ter o Santuário das Mães de fundo, porque o padre Marcelo Rossi esteve lá em 2013, agora eu vou concorrer a uma vaga na mesma rádio em que ele trabalha, em que ele tem um programa, que é líder no rádio do Brasil, né, o programa dele. Mas, infelizmente, ele não deixou. E o Santuário das Mães, ele fica num morro, assim, muito alto, onde são árvores, e lá na ponta dele tem o Santuário das Mães. E aí eu pensei, está acabando as inscrições, eu vou fazer aqui mesmo. Então eu fiz assim, atrás de árvores, na beira da rua, parei o carro na beira da rua ali do asfalto, liguei a câmera e fiz o meu vídeo. E depois até o pessoal da rádio brinca que era um vídeo no meio do mato, no meio com um grilo cantando, mas Não. era. Então, mas não tinha nada disso. Deixa eu colocar um parênteses que o Vini contou essa parte da história. O vídeo dele, né? Porque o Vini que estava fazendo essa primeira seleção, o vídeo dele não foi nem aberto. O pessoal viu pela miniatura e não gostou. O Vini contou. Falou assim, pô, o cara nem... Porque todo mundo fez num cenário e tal. E falou assim, pô, o cara não teve nem o cuidado, né? E aí, o seu vídeo abriu sem querer. O Vini contou essa história. Ele esbarrou no mouse. Ele esbarrou no mouse. Exatamente. Acidentalmente, ele deu play no seu vídeo. Foi um acidente de percurso ali. E aí ele conta que ao assistir, ele falou, pô, até que é legal. A escolha do local não foi tão boa assim, mas... Cara, fala bem. Olha que coisa, hein? Olha o destino, hein? Olha o cara lá de cima, hein? Te ajudando. E eu acho que essa fé, eu acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. Então, eu acho que é Deus. Na verdade, eu tenho certeza, né? Porque também ele contou para mim que ficou com receio que talvez por ser do DDD 51, que era do Rio Grande do Sul, que não iria vir, ou iria faltar, ou algo assim. Só que eu estava com muita vontade, né? Mas é claro que até aquele momento não tinha como ele saber, a rádio não imaginava, não tinha como saber que era um sonho de criança, que eu daria tudo para estar ali, né? Então eu entendo esse lado. E até acredito que a rádio, talvez, por ser mais fácil, escolher um paulista que morasse na cidade de São Paulo, dar uma oportunidade para quem está perto, né? que morasse perto, que não teria problema nenhum. Então, eu acho que esse fato de ele deslizar o dedo ali e abrir, nem iria abrir, então, por exemplo, a gente não estaria aqui se o vídeo não estivesse aberto. Com certeza. Eu não estaria aqui conhecendo vocês. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Aí você foi participar, conta aí um pouquinho mais. Aí o reality show, escolheram você para vir para São Paulo. Aí, eu não sei se ele contou, mas depois que acabou e passou o reality, foram 400 inscritos. É um número muito grande. São 400 sonhos, são 400 histórias diferentes. E aí, dos 400, foram selecionados 40, né, que dizia no regulamento que seriam selecionados 40 para fazer um teste, chamado piloto, né, e teria que vir até São Paulo. Então, a rádio me ligou, por exemplo... E qual que era a premiação? R$10 mil o prêmio, né? Então, mas eu
Eu juro para vocês que eu não sabia. Eu passei por essa parte no regulamento, eu não sabia. Você não estava nem preso a isso? Não, o meu sonho é trabalhar no rádio, né? O prêmio, claro que ele ajuda, depois que eu fiquei sabendo lá nas fases finais que tinha o prêmio, mas então, quando a gente tem um objetivo, a gente foca no objetivo. Meu objetivo era o reality show. Mas só o prêmio era para apresentar o programa, a festa... O campeão iria ganhar 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. Para apresentar o programa e mais um prêmio de R$10 mil. Um baita prêmio, né? 2 anos de contrato. Baita prêmio. Numa rádio capital. Exatamente. Que é a maior rádio do Brasil. Sim. Então, me ligaram numa quinta-feira. E eu tinha que estar na rádio na terça-feira seguinte. E eu moro no Rio Grande do Sul. Então, na minha cabeça, pensei... Eu fiquei até um pouco chateado, porque eu já pensava que a passagem de avião poderia estar muito cara. E aí você pensa, eu queria ser selecionado entre os 40 para entender que eu era bom, que eu poderia continuar nessa busca. Então, eu fiquei num dilema. Eu não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para minha namorada, por 1 hora. Eu fiquei pensando assim, por 1 hora, será que eu vou, será que eu não vou? Eu conto para eles ou não conto? E aí eu decidi, não, eu vou contar. O que eles acham? Porque eu pergunto, é sempre bom a gente saber a opinião do pai, da mãe, da namorada, o que ela acha, o que ela pensa. E aí eu contei, os 3 falaram, não, eu acho que tem que ir. Então, aí eu já liguei o celular, fui ver preço de passagem e realmente não estava... Eu podia pagar tranquilamente, era uma ida e volta, porque o teste era 12h30, o teste. Então eu peguei o avião de manhã, comprei uma passagem de manhã, fiz o teste ao 12h e já comprei a da volta no mesmo dia, porque eu não tinha condições de ficar, de se instalar, né? Então acordei, fui ao aeroporto, que fica a 30 minutos da minha casa, então isso facilitava também, porque não tinha um preço, um custo alto já, porque o Rio Grande do Sul é muito grande. Então, se eu morasse numa cidade chamada Santa Maria, por exemplo, são 4, 5 horas de distância do aeroporto de Porto Alegre. Então, acho que essa parte facilitou eu morar perto do aeroporto e as passagens realmente estarem baratas. E aí eu fui até o aeroporto, acordei, tomei o café em casa, fui até o aeroporto, deixei o carro lá, era uma diária só de estacionamento, barato, tranquilo, peguei o avião, cheguei aqui em Congonhas, aí cheguei por volta das 9h30 da manhã, e eu sempre tive muita curiosidade de tomar Starbucks. E aqui em São Paulo tem, lá na minha cidade não tem, em Porto Alegre não tem. No próprio aeroporto tem uma senhora Starbucks ali do lado de fora. Aí já realizei um sonho, né? Tomar um simples café, porque sou viciado em café. Então logo na chegada eu já me realizei tomando um Starbucks, já tinha valido a viagem, né? Então, e aí cheguei por volta das 9h pouca da manhã e também já queria realizar outro sonho, que era conhecer a Avenida Paulista. Cheguei, já peguei o Uber, vim direto para a Avenida Paulista e fiquei por ali. Eu fiz a avenida, eu fui até o final, lá perto do lado do Consolação. E voltei, porque só aquela caminhada eu já estava realizado. Eu achei muito grande. Sério? E a primeira coisa quando eu dei de frente para a Avenida Paulista foi, caramba, é grande, é maior do que a gente vê na TV. E eu fiquei muito assustado, eu fiquei pensando, eu vindo lá do Rio Grande do Sul, uma cidade de 200 mil habitantes, estou aqui com 23 anos de idade, será que esses prédios grandes pra caramba, será que eu vou conseguir um dia ter a oportunidade? Porque até aquele momento não me passava, só me passava que eu estava ali fazendo um teste, um piloto, eu iria para me divertir. Mas você já estava feliz de estar ali. De estar ali, de ter pegado um avião, de ter tomado um Starbucks. Só uma pausa. Você que está assistindo, você percebeu no olhar desse jovem alegria? E é isso, você tem que acreditar, cara. Você que está assistindo aí, olha que aula que ele está dando. Pois é. Né? Porque você tinha uma expectativa e continua, porque vamos ouvir. Olha só que legal. E aí como eu gosto muito, eu tenho 2 coisas que eu gosto muito de fazer, que é visitar estádios de futebol e visitar igrejas.
E tem um monte na Paulista. Muitas. E lá do lado da capital também tem. Então eu fiz uma oração em cada uma. Ah, é? Então, você pediu para todos os santos? Para todas, eu vou em todas, né? Todas têm que estar comigo nessa hora. Mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, eu sempre encarei as coisas muito de boa, já fui muito envergonhado na adolescência, mas hoje eu sou muito tranquilo, encaro tudo que tem que encarar. E aí o teste, o piloto, foi uma diversão. Eu estava me sentindo como se estivesse jogando bola com os amigos, porque aquilo ali era um sonho. Quando você vai chutar uma bola, você chuta com tranquilidade, com alegria, com diversão. O rádio, para mim, é isso, né? O microfone, para mim, o microfone é a minha bola de futebol, hoje, né? Tanto que eu estou com saudade de jogar bola, porque eu jogava bola no Rio Grande do Sul e aqui ainda não encontrei um tempo para jogar uma bola. E foi muito engraçado no teste, no piloto, porque a Maika Ishizaki, que teve aqui, eu sentei na mesa para fazer o teste, aí tinha umas 10 pessoas lá atrás, fazendo perguntas. A primeira pergunta que me fizeram foi: quem você acha que é mais importante, Irmãos Galvão ou Maiara e Maraíza? O que será que eu respondo? Eu não escuto Irmãos Galvão, mas ela tem uma história. Eu escuto Maiara e Maraíza. Então eram perguntas assim bem específicas do sertanejo, mas tinha um notebook na minha frente. Aí, de repente, ele abre, eu dou de cara com a Maika Ishizaki, que esteve aqui recentemente, porque ela era uma das avaliadoras. Então, hoje eu sei que era ela, né? Mas naquela época eu estava ali com o notebook na minha frente, na mesa, e eu dei de frente com uma japonesa. O que será que ela está fazendo aqui? E, de repente, sumiu. E aí o teste, o piloto tinha que... Por exemplo, o reality ele tinha live, né? Hoje em dia, praticamente tudo tem live no Facebook, sim, no YouTube. No YouTube, principalmente. E aí a gente tinha que até... fazer uma dança, como, toca uma música e tal. A gente levantar, dançar, eu duro, não sabia, gaúcho, né? O teste também era como se simular um ouvinte te visitando no estúdio, um ouvinte por telefone, chamando uma música, chamando um intervalo. Então foram 20 minutos, mais um sonho, mais uma realização. Porque eu nunca tive num estúdio assim tão qualificado, com equipamentos legais, com uma estrutura grande. Então, ao longo daquela 1 hora e meia, dentro da estrutura como um todo da Rádio Capital, eu procurei aproveitar cada momento, olhar para tudo que eu pudesse para ter alguma ideia para levar para o Rio Grande do Sul. Né? Porque até aquele momento eu estava com a expectativa de ir ali, me divertir, voltar para minha casa e saber que um dia eu visitei uma rádio de São Paulo. E tomei um Starbucks, tá tudo certo. Né? E conheceu a Paulista. E conheci a Paulista. Né? Quando eu vi na TV, tá vendo? Já fui. Sabe onde o pessoal protesta de tudo que é jeito? Eu estava lá caminhando. Né? E aí eu fiz o teste numa terça-feira, dia 16 de fevereiro. E na mesma semana me ligaram. Falaram, Aí a rádio fez uma pegadinha, que até o momento a gente não sabia. Que dos 40 iriam sobrar 8. E aí, a partir do momento que eu fui selecionado entre os 40, a minha cabeça já pensou em estar entre os 8. Embora já estava feliz. E a rádio fez uma pegadinha e ela falou que seriam pré-selecionados 20. E a gente teria que ir de novo. Só que aí eu fiquei muito, assim, zangado, bravo, porque eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando. Ficou pé da vida, né? Era para ser 8, agora tem 20. Agora inventaram isso aí de 20. Pô, mas que dobrou. Meu dinheiro vai acabar. Pô, vou ter que ficar tomando Starbucks e andando na Paulista. Uma hora vai enjoar também. Aí, beleza. Aí, tudo bem, entre os 20. Só que, o que acontece? Foi essa parte de, entre essa dos 40 e essa pegadinha do pré-20 selecionados, aconteceu eu não lembro de fato, eu precisava comprar alguma coisa e tal, eu estava muito mal de grana, mas muito mal mesmo, assim, de dinheiro. E as etapas eram uma atrás da outra, então não dava tempo ainda mais. Hoje eu sei que quanto mais antecedência você compra uma passagem de avião, menos cara, porque não é mais barata, é menos cara, porque passagem de avião hoje em dia é cara, não existe mais barata, né? Então ela era, só que era praticamente uma semana atrás da outra.
E aí eu estava com muita pouca grana mesmo, assim. E eu fiz um cálculo ali que dava para ir, voltar, fazer uma refeição e praticamente ir embora de novo. Então, essa já foi muito apertada, quase que eu não consegui ir nessa. Só que aí, quando eu cheguei, na verdade, era uma pegadinha, não eram 20. Eles já tinham selecionado os 8 finalistas. Então, foi uma manhã onde... Só que eles falaram assim, foram selecionados 20, aí um fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação com vocês, e ele que vai dar o ok, ele que vai escolher os 8. Eu fiquei pensando, estou na mão de um fonoaudiólogo, não faço fono, estou fora, né? Não vou passar. Só que a gente tem que confiar na gente, no nosso potencial, né? Porque a gente não pode esperar que o vizinho, que o próprio amigo, que o cachorro confie na gente. O primeiro a confiar na gente tem que ser nós mesmos. E aí, só que eu fiquei muito assustado que o fonoaudiólogo, quando ele foi fazer a tal avaliação, ele fez assim muitos elogios à minha voz. Só que eu não, embora eu confiasse e acreditasse no meu potencial, eu fiquei, será que é verdade mesmo? Porque eu estou aqui na Rádio Capital e estou sendo tão elogiado. Então, isso me deu uma moral. Eu fiquei feliz, me deu uma injeção ainda maior de ânimo. E aí, a manhã foi passando, aí eles falaram assim, agora vocês vão descer lá para baixo, falaram separadamente, mas acredito que falaram para os outros 7, porque não tinham 20, eram já os 8. Vocês vão descer lá para o estúdio, vocês vão ser chamados um por vez, e eles vão dizer ao vivo se vocês passaram ou não. E aí, esses 20 minutos, 30 minutos até o anúncio de que eu seria um dos 8 finalistas, passa de tudo assim na cabeça. Porque antes de tudo isso acontecer, eu espero não estar me prolongando muito, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer o curso de rádio. Mas o curso de rádio, ele era em Porto Alegre, e ele era durante um mês. E aí eu fui ver o preço do curso, e aí quando eu vi o preço do curso, assim, ele era o salário que o meu pai ganhava, que era um salário assim, pequeno, mas o preço do curso era o salário que meu pai ganhava. E aquele curso era a última vez que seria de forma intensiva, um mês. Depois seriam 6 meses, ia ter que ser à noite em Porto Alegre. Não teria mais como, porque Porto Alegre ficava distante, assim, para ir sem carro, ou trânsito até lá. Aí eu falei para o meu pai, até com pouca esperança, falei, pai, eu estou terminando o ensino médio, assim, no futebol, acho que, infelizmente, não deu certo, estou em busca de uma profissão, tenho curso de rádio lá em Porto Alegre, mas assim, não sei se vai dar para fazer, né? Aí ele falou, mas quanto é que é? Aí eu falei, é tanto, né? Aí ele disse, mas você quer fazer mesmo? Gosta? Eu gosto bastante, hoje é o que eu mais quero fazer. Aí ele falou, aí era dezembro, final do ano, né? Final de ensino médio, escola. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu vou receber o 13º salário, e eu vou dar para você de presente. Aí você vai lá e se inscreve no curso. E aí, cara, foi assim, foi uma emoção muito grande. Aí te quebrou, né? Aí me quebrou, porque você pensa que... E aí parece que aquilo ali me alimentou ainda mais essa vontade de ser radialista. Sim, sim. E foi um desafio muito grande. E tudo isso passou na minha cabeça quando eu fui descer ao estúdio da Capital para ser anunciado finalista ou não, porque eu acordava às 6 horas da manhã. Para o paulista, eu entendo e compreendo, possa parecer natural, mas para quem mora no Rio Grande do Sul não é natural esse processo que eu fiz para ir até o curso. Porque eu acordava às 6 horas da manhã, aí eu pegava um ônibus até o centro de Novo Hamburgo, aí pegava o trem até Porto Alegre, aí descia no centro de Porto Alegre, pegava mais um ônibus até o bairro onde era o curso e caminhava por mais um pedaço. Então levavam cerca de 3 horas e meia
do momento que eu acordava, já levantava direto para o chuveiro, tomava um café, entrava no ônibus e quase sempre chegava assim, 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado, 1 minuto antes de começar a aula, porque não, assim, não era aquela hora ali que tinha para chegar. E era um curso muito difícil, porque era um curso praticamente para quem já está no final de para quem já é radialista e precisa agora ter o DRT, que é o registro profissional, para quem já está no final da faculdade de comunicação, de rádio e TV, de jornalismo, e o curso é importante. Eu não, eu era um estudante de ensino médio, que nunca tive experiência nenhuma, mas eu tinha vontade. Era a minha única oportunidade, porque se eu reprovasse ali e tivesse que pagar de novo, eu não tinha dinheiro. Então, quando a gente quer muito, acho que isso supera algumas coisas, né? Sim. E aí passei e deu tudo certo. E toda essa parte assim do curso que eu fiz lá aos 17 anos, isso veio na minha cabeça na hora que eu estava ali esperando o resultado. E aí, quando eles falaram, aí entrei lá, o Vini apresentava, o Vini que esteve aqui apresentava, é o criador, o diretor Sim. do reality show, ele apresentava e aí ele começou a me entrevistar, e luzes e coisa. Mas, mais uma vez, era uma diversão, eu estava me divertindo, né? E aí ele disse ele disse, então você faz parte dos 8 finalistas do Reality Festa Sertaneja. E aí foi uma emoção muito grande. Só que antes do anúncio, eu não era Tom Rabaioli ainda. No dia quando eu cheguei na rádio, a rádio disse o seguinte para mim, a Maika Shizak, que teve aqui, vamos dar nome, vamos entregar ela, né? Ela disse assim para mim, porque seu nome é Cleison, né? Eu falei, Cleison Moraes, né? Eu pensei, qual será o problema com o meu nome, né? Daí a gente tem uma sugestão diferente aqui, né? Eu falei, mas na minha cabeça mas eu queria usar Cleison. Né? Aí ela disse, que tal Tom Rabaioli? Né? Aí eu pensei assim, eu vim lá do Rio Grande do Sul, já cheguei até aqui. Se eles estão falando que Tom Rabaioli é bom, Tom Rabaioli é bom. Vou discordar da rádio? Pô. E eu, não, beleza. Mas fiquei com aquilo lá, mas Tom Rabaioli? Mas beleza, vamos embora. Minha mãe ficou muito feliz, porque o Rabaioli é da minha mãe, o Moraes é do meu pai. A minha mãe, por que não usa Rabaioli ao longo da vida? Eu falei, não, mãe, Moraes é mais tranquilo para o pessoal entender e tal. Então, minha mãe ficou muito feliz. Então, a minha mãe agradece muito a Maika Shizak, que decidiu colocar Tom Rabaioli. E aí, primeira coisa que eu fiz, quando foi anunciado, saí da rádio, liguei para minha mãe, né? Porque acho que a mãe e o pai, cada um tem um papel muito importante. Eu vejo a mãe como aquela coisa mais cuidadora, mais protetora. O pai, ele é mais o teu amigo, o teu brother, aquele que vai te dar um apoio, que nem meu pai. O meu pai me deu o dinheiro para fazer o curso. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Mas se não fosse o carinho da minha mãe de eu acordar, filho, levanta, o cafezinho está aqui, está quente, vai lá, toma, cuidado na rua, cuidado no ônibus, cuidado em Porto Alegre e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe, dizer que eu tinha... Só que ela já tinha assistido, então não foi dizer... Porque acompanhava pelas redes sociais. E a primeira coisa que ela perguntou, mas que coisa é essa de Tom Rabaioli? Eu vi que era tu, mas Tom Rabaioli? Eu falei, mãe, decidiram mudar o nome, gostou? Não, gostei, porque agora tem meu sobrenome. Agora eles eram do teu pai, aquela coisa, né? Aquela brincadeira. E aí voltei muito feliz. Quando eu cheguei em casa, a sensação já era de como se eu fosse um vencedor, o dever cumprido. Cheguei entre os 8, só que, de novo, era aquela coisa, vou ter que pagar de novo passagem, agora ainda mais, uma atrás da outra se eu passar. Só que o que aconteceu? No regulamento dizia que quando você participava das quartas de final, na outra semana seguinte você tinha que ir lá receber o resultado. Né? E aí, com a pandemia, isso não... por protocolos, e a rádio realmente respeita muito os protocolos, disse que nós iríamos receber de forma... nós estarmos em casa e iríamos acompanhar de casa o resultado. Ufa! Eu fiquei muito feliz porque era menos custo. Né? Imagina se eu vou para as quartas, aí eu já estava pensando, no quarta, semifinal, eu disputo as quartas,
vou receber o resultado, disputo a semi, vou receber o resultado e disputo a final. Teriam que ir 5 semanas ainda. Com a pandemia, diminuiria para 3. Então já deu um alívio. Só que eu estava muito mal de grana. E aí fui para as quartas de final. Só que aí aconteceu uma experiência que foi o seguinte. Eu tinha que, antes das quartas de final, eu tinha que estar numa quinta-feira no programa do Luciano Faccioli, um apresentador muito conhecido e trabalha na Rádio Capital, que nós teríamos 10 minutos para bater um papo ali, se apresentar. Eu já não gostei, porque eu ia ter que gastar mais, né? Só que aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que morava aqui em São Paulo. E aí eu entrei em contato com ela. Eu falei, olha, eu estou indo para São Paulo, estou disputando, assim, você não tem um quarto aí, alguma coisa para eu ficar e tudo mais? Ela disse, não, tem, pode vir e tal. Aí eu fui, só que eu estava com pouca grana, né? Só que, por exemplo, quando eu peguei o avião de madrugada, ali no final da noite, e a logística ali não tinha como eu ir direto e tal, tudo mais. E aí eu tive que dormir no aeroporto, né? E aí eu dormi no aeroporto, a gente não dorme, na verdade. Cochila, né? Você cochila, você fica com o olho aberto e um olho fechado, cuidando das tuas coisas, né? Aí foi uma noite bem difícil, assim, porque a noite não passava, cadeira dura, e já tinha as quartas de final pela frente. E aí cheguei aí, enfim, depois fui lá, na minha amiga, cheguei lá, não tinha cama, né? E aí tinha só um lençol e tal, aí eu dormi no chão, fiquei todo duro também, e foi 2 noites, dormi no chão 2 noites, e não tinha travesseiro. Eu lembro que eu fui com um moletom, deixei um moletom na mochila. Eu fiz 2 moletons de travesseiro, fiz um moletom de travesseiro, dormi no chão, mas sem problema nenhum. Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, são obstáculos que a gente tem que encarar. E aí passei de fase e cada vez o dinheiro mais apertado. Só que quando eu passei para a semifinal, eu pensei, pô, agora eu não aceito não ser campeão, porque já cheguei até aqui, tô com vontade, tô confiante, tô com moral, tô indo bem, fiz uma quarta de final boa, enfrentei um adversário difícil, e aí na semifinal também estava mal de grana, e a minha namorada também me ajudou, pagar passagem, pagar hospedagem, pagar alimentação. Então, se eu não tivesse essas 3 pessoas ao longo da vida, o pai, a mãe, a namorada, em momentos cruciais, importantes, talvez eu não teria chegado, né? Aí você veio na semifinal e foi para a final. Aí na semifinal fui bem também. Aí acho que na semifinal foi um divisor de águas, porque a partir da semifinal comecei a receber mensagem de ouvintes de todas as cidades de São Paulo, do Brasil, de radialistas que estavam acompanhando, curiosos para saber como era o reality, dizendo que foi muito bem e tal. Então ali eu vi que eu realmente fiz uma boa escolha, a melhor apresentação. Né? E aí, afinal, na verdade, foi uma grande festa. Afinal, a apresentação não mudaria o resultado. Porque daí você já tem a sua torcida, a votação ela pela internet. Só que na final eu fiquei muito feliz, porque era o voto da internet tinha peso 2, e o voto e aí eram 3 jurados. Cada jurado iria escolher o seu favorito. E o voto do jurado tinha peso 1. E eu fiquei muito feliz porque eu fiz 89% dos votos do público. Nossa. Então, 89,17% dos votos do público. O seu adversário era homem ou mulher? Era um homem. E, percentual bem significativo. Ele era de São Paulo? Ele é aqui de São Paulo, região metropolitana, se não me engano. Então, 89% é uma votação muito bem expressiva. E os 3 jurados votaram em mim. Isso foi quando? Você lembra a final? A final foi 17 de abril. 17 de abril. E aí, na hora que ganhou, você falou, agora lascou, eu venho para São Paulo. Cara, a ficha ela não caiu na hora. Não. Acho que ela caiu um mês depois, assim.
que um dia eu já estava assim, já tinha chegado da rádio, aí eu, pô, acho que agora caiu a ficha que eu estou aqui, um mês depois, assim. Mas na hora do resultado, passa tudo aquilo que eu já contei pela cabeça, passa eu gravando o vídeo, passa eu indo para Porto Alegre, passa meu pai falando, tá aqui, vou ajudar a pagar o curso. Passa tudo, assim, cara. É incrível como em 1/1000 de segundo. É uma experiência louca, porque A em 1/1000 namorada ficou lá. Ficou lá, tá lá ainda, mas a gente tem um projeto dela vir morar para cá, mas a partir daí a vida mudou completamente. Você está há quanto tempo em São Paulo? 4 meses em São Paulo. Você veio definitivo, então? Eu vim definitivo. Uma semana depois que eu venci, você já decidiu? Já vim morar para cá e é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Já fez boas amizades? O convívio eu tenho com o pessoal da rádio, né? O Vini é um grande amigo, um irmão, a gente se tornou muito amigo. A Maica, que esteve aqui também, já me considero uma grande amiga. São as pessoas assim que eu confio muito. Trabalho também já tenho o Alê, que a gente trabalha juntos lá na rádio também, já é um grande amigo. E a rádio como um todo, todos. Acho que a rádio é muito acolhedora, todo mundo pergunta se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, se coloca à disposição. Então, a minha família em São Paulo, meus amigos são a rádio. Porque eu acordo, tomo um banho, tomo um café, lavo uma roupa, vou para a rádio, volto. Seu programa é de segunda a sábado? O reality que é aos sábados, né? 9 da manhã até às 11. E vem depois o Padre Marcelo Rossi, que é... Você abre para o Padre Marcelo? Vem depois, né? O Padre Marcelo Rossi termina. E depois entra você. E aí passou outro filme na cabeça, porque em 2013 eu fui assistir uma missa, tinha 30 mil pessoas. E agora é um cara eu vi pelo telão. Hoje ele fala com vocês, Tom Rabaioli, depois do final do programa dele. Que orgulho, hein? Então algo maravilhoso. Já fiz a segunda leitura na missa do Padre Marcelo, no Santuário Mãe de Deus, que tremi mais do que durante todo o reality, porque tu está ali do lado da referência religiosa no Brasil, no mundo, talvez. Admiração, né? Eu sempre brincava que o padre tinha que ser papa, que ele é fantástico. Que história, hein? Imagina, Alex. O Vini contando aqui, eu vou falar para você, você não estava, William, mas assim, o Vini contou o lado dele, né, o lado da rádio, como que foi toda a organização. Conta tal. Um trechinho aqui da percepção que você teve pra galera. Não, o pessoal vai assistir, mas assim, a gente aqui ficou muito curioso, né? Até o próprio Rafa falou assim, pô, vamos chamar o Tom, né? E aí, mais uma vez, agradecer a Maica, que fez essa ponte, a Maica e o Vini, eles falaram, não, com Manda um abraço lá para a senhora Maica. Um abraço, senhora Maica. Ela é uma pessoa incrível também, né? Senhorita, você tá louco, senhorita Maica. Não, é porque qualquer coisa a bronca vem para você. E tá arrebentando também na capital. Pois é. Programa, é uma grata surpresa, revelação da Rádio Capital. Exatamente. Que tem um programa Capital no Japão, aos domingos, depois da missa do Padre Marcelo Rossi, das 10 ao meio-dia. E ela canta também, né? Canta muito. Eu conheci semanas depois esse talento dela como cantora também. Pois é. Ganha os karaokês em São Paulo. Exatamente. Já foi no karaokê com ela? Ainda não. Não te convidou? Ainda não. Vai convidar. Vai convidar. E parece que ela agora está treinando umas músicas americanas, internacionais. Tem que trazer ela de volta aqui para cantar. Tem que. Será que vai ser a nossa cantora internacional? Pode ser. Ó a ideia, já vou lançar uma ideia. Já tem fã-clube aqui no podcast dela. É? Tem fã-clube. Você poderia também, sabe fazer o quê? Pedir para ela cantar uma música sertaneja. Lá no seu programa. Verdade, um sábado, né? Cantar um galopeira. O seu programa, que desculpa, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir e ouvir, né? Porque pode assistir também. Pode. Assistir e ouvir, não é isso? Isso, através do YouTube. Do YouTube. Me diz uma coisa, fala um pouquinho do programa, só as clássicas ou todas? Ou tem o sertanejo também? Não, atual? Passa por todas as etapas, do sertanejo raiz, do sertanejo, por exemplo, passa pelo milionário José Rico, João Mineiro e Marciano, depois pega uma levada mais Bruno e Marrone, Jorge Mateus, depois vem os novos de hoje em dia, Lô Santana, Zé Felipe. Então, eu procuro, como é uma festa sertaneja, eu procuro passar por todos os estilos, por todos os cantores, valorizando, né? Todas as épocas. Todas as épocas. E vocês também fazem entrevista nesse
A gente, por conta da pandemia, e por gostar do presencial, disso que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é diferente, a gente prefere, neste momento, ainda não fazer entrevistas, porque a maioria, ou se não todas, neste momento, seriam pelo telefone. Então, ficaria ruim para o próprio artista, ou cantora, a dupla, dar uma palhinha, fazer uma capela. Então, é mais legal, acho que isso que a gente está fazendo aqui. Então, por enquanto, é eu e o Vini que apresentamos. Além da música, a gente bate papo com o ouvinte, sempre tem uma enquete, alguma coisa assim diferente para interatividade. E logo quando eu entrei na rádio, a rádio estava passando por mudanças e reformulações, eu também fui convidado para apresentar um programa na semana, que é totalmente diferente, chamado Cereja da Noite, e que é das 10 da noite até a meia-noite. E o rádio à noite ele é muito diferente, né? Ele é muito engraçado, ele é muito sem filtro. Então tem umas histórias muito inusitadas. Alex, Então, aí, ó. Ó o William aí, ó. Cerejinha. Ó o William Cerejinha aí, ó. Ó lá. Agora o Maurício aprendeu. Tá entrando agora aí ao vivo. E ele curte. Não, é o nosso diretor artístico aí. Eles acham que é só essa que eu conheço, entendeu? Então fala outra que você conhece. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Moleque, agora quebrei tudo, hein? Com certeza ele gosta de dormir na praça. Dormir na praça, já dormi também na praça. Não dormi no aeroporto, mas dormi na praça. Cara, tá evoluindo, tá evoluindo. Tá indo bem. Mas parece que tem umas histórias bem legais nesse programa à noite. Conta algumas aí. No início... Mas espera aí, antes fala brevemente aí, o que é esse programa aí? Cereja da Noite, inicialmente era para ser um programa mais romântico, porque à noite, normalmente, são pessoas que, ali na faixa de 40, aí até 90, 100 anos, que acompanham, normalmente sozinhas, ou porteiros, padeiros, vigilantes, motoristas de aplicativos. É um público mais diferenciado. O rádio à noite é diferente, né? Então, aí começou a ligar muitas viúvas, muitos viúvos, gente sozinha. Aí eu comecei a falar que se o ouvinte quisesse deixar o contato para alguém entrar em contato, fazer uma amizade. A gente chama de amizade. Mas não, amizade é aquela coisa, né? Sim. Eu estou ligando aqui para fazer amizade, eu queria uma amizade, e aí já rola uma brincadeira. Só que como foi ligando muitas viúvas ao longo do tempo, a gente brinca que tem o Clube das Viúvas, tem diversas coisas, e a última história, assim, bem inusitada, e eu espero que eu até não seja processado por isso, que essa semana... Uma ouvinte ligou, ela já tinha ligado há um tempo atrás dizendo que ela tinha 3 namorados. Que o mínimo que ela tinha que ter era 3, senão não era bom. Aí beleza. Aí ela disse que um morreu. Ela estava procurando mais um, podia entrar em contato, mas ela não ia querer ver agora, porque a pandemia, ela continua com os 2, mas quer mais um, mas só depois da pandemia que ela vai continuar vendo e tal. Aí essa semana ela ligou, eu falei, tá, tudo bem, boa noite. Aí a gente entrou nesse assunto de namorada e tal. Ela falou, porque eu tô com saudade. Eu falei, saudade do quê? Daí ela falou, saudade daquilo, né? Eu falei, mas daquilo? Eu falei, mas não tem 2 namorados? Não, mas na pandemia eu não... Eu falei, mas daí como é que faz? Ela disse assim, se eu tivesse fora do ar, eu iria te contar. Aí eu olhei pro operador, né, pro sonoplasta, o Rosino, capitão, a gente apelidou ele de capitão. Eu falei, ô Rosino, vamos tirar do ar. E eu fiz assim para ele, não tira. Aí eu falei para ela, espera aí que a gente vai sair do ar. Vamos botar uma trilha aqui, e aí a gente não vai estar no ar. Aí você me conta, porque eu fiquei curioso aqui, eu preciso saber. O ouvinte que me desculpe, mas eu estou curioso. Rosino, coloca uma trilha, mas não vai não é pegadinha, não vai tirar mesmo? Vou tirar, fica tranquila. Aí eu falei, deu certo? Deu. Eu falei, e aí, minha amiga, me conta aí, estamos fora do ar. Estamos mesmo? Eu falei, estamos.
ela não tava e acho que ela não se tocou que realmente eu não tirei do ar. A gente combinou de não tirar. Aí ela falou, mas então, sabe o que eu faço? Eu fabriquei um. Eu falei, fabricou o quê? Daí ela falou, aquilo. Eu falei, aquilo, aquele... Tipo um microfone? Ela falou, mas fabricou em casa, artesanal? Ela, mas como que faz isso? Ela falou assim, eu peguei uma toalha de rosto, fiz um molde, peguei barbante, enrolei ao redor. Tudo isso ao vivo no rádio, no ar. O Ibope subindo, o pessoal curioso, né? Ele falou, coloquei um preservativo e festa. Ô, louco, aí sim. E sai cada história assim parecida. Mas você já tá cheio de fã também, né, Tom? As viúvas todas devem adorar. Os viúvos também. É muito legal o carinho. O rádio, ele é muito informal, né? Tem essa diferença da TV. O rádio você pode ligar, mandar o WhatsApp. Então, é como se você fosse, de fato, um amigo, mais ainda do que das pessoas. Tem gente que vai querer te conhecer lá na rádio? Tem bastante. Tem bastante. Fãs que vão lá, tirar foto. Recebo muitas mensagens. No início eu ficava até... assim, sem graça, porque eu sempre quis receber, né? Com certeza vocês também, através do podcast, do Pode Chegar, querem receber. Mas só o Genivaldo recebe aqui. O Alex recebe... Alex, desculpa, aí que eu estou falando. O Alex é o nome de guerra. Pode continuar mandando, o Alex recebe sempre. De vez em quando o Maurício também recebe uns presentes. A dona tem que abrir Suzana o superchat aí. O superchat pra gente, é verdade, né? Tem que abrir o superchat. Eu, pelo menos, nunca recebi. Ou vocês mandam ou não chega até a mim. Mas o Genivaldo aqui... O diretor passa para ele antes? Eu não sei. Eu não quero... Né? Não vamos entrar nesse mérito, porque senão minha cabeça fica prêmio. Essa toalhinha aí, e a toalhinha? A toalhinha. A toalhinha é o... Olha lá. Você sabe, né? Só que eu estou contando essa história hoje, e essa história aconteceu no meu último programa, Cereja da Noite. Hoje à noite eu vou saber a repercussão, porque foi logo no final, faltando uns 15 minutos. Então hoje eu estou meio pensando, será que ela vai ligar e dizer que sabe que estava no ar, vai levar você não desmentiu no final? Não, ela não sabe. Você manteve até o fim? Mantive, ela não sabe que foi ao ar. Imagina a crueldade desse menino no rádio. Não, mas é uma brincadeira, né? É lógico. E tem mais alguma história inusitada? Do Cereja da Noite tem, porque no início tinha um quadro chamado Contos, que o ouvinte poderia mandar os contos e eu interpretava o conto do ouvinte. Aí teve uma vez, uma mulher disse assim, que saía com um padeiro e tal, e que um dia, numa certa prática lá dos dois, ele pediu para usar um pepino. E aí ela foi lá, toda sem jeito, colocou um pepino. Aí passou uns dias, ele pediu uma berinjela. Não, a berinjela é demais. Aí ela largou. Aí tinha um outro conto também, que a mulher, ela estava no metrô. Eu não sei se vocês sabem que, se vocês já tiveram essa experiência, muitos já falaram para mim que é verdade e que acontece. No metrô, se você está com um casaco de bolso, de vez em quando você recebe alguém, eu pego aqui o meu contato, coloco o número do meu contato, acho uma mulher interessante no metrô, ela está ali com um bolso no casaco, eu coloco o meu contato no bolso dela. Se ela achar interessante, ela salva o contato e chama no WhatsApp. Vocês sabiam que existia isso? Não. E isso acontece. Até o próprio Vini, que esteve aqui, e teve um episódio muito engraçado, né? Ele conta que é verídico isso. E aí, teve um ouvinte que mandou um conto dizendo que conheceu um cara através assim. Aí o cara colocou, ela sabia que existia, mas nunca tinha recebido salvou o número no WhatsApp, mandou por curiosidade, começaram a se encontrar, era maravilhoso e tal, e tudo mais, e o cara largou ela. Ela ficou brava, e a partir disso, ela se superou e começou ela mesma a colocar o contato dela no bolso dos rapazes. Caramba, que e aí, louco. Teve também outra que
um cara... Mas hoje as mulheres estão extremamente avançadas. Não. Não é de agora, né? Não. Já tem... Mas esse negócio do metrô eu não sabia, Eu não. também não. Acontece aqui no metrô de São Paulo. Pois é, então. Mas se você conversar com o Maurício, ele te conta cada história. O Maurício contou esses dias uma história também, não foi no metrô, né? Foi no cartório, ele me contando a história, eu falei, tá de conversa. Essa eu não sei. Mas eu não vou contar hoje no ar aqui, porque continua, o entrevistado é o... Aí tem mais um conto muito engraçado, que foi assim, a ouvinte mandou uma mensagem dizendo que ela saiu com um cara, e o cara era muito cavalheiro, muito respeitoso, levava ela para jantar, abria a porta do carro, levava ela no japonês, no chinês, no mexicano, levou em tudo que é restaurante, levou no mundo todo através dos restaurantes. E aí ela já estava com vontade de ir para a cama, né, literalmente. E aí ela ficava, não entendia porque ele não dava esse próximo passo, ou não, depois da janta não levava num motel, alguma coisa, e não convidava para jantar em casa. Não avançava. Não avançava, né? Aí ela ficou curiosa. Aí um certo dia ela foi buscar ele foi buscar ela para eles irem jantar, e aí ela disse assim, não, hoje a janta é na minha casa. Eu que preparei a janta para nós. E aí ela sentiu que ele ficou muito nervoso, mas ele não, mas eu já reservei o restaurante. Porque... Ela disse, hoje é comigo. E aí entrou dentro da casa dela. E deu uma janta, uma lasanha maravilhosa, uma mesa farta, e ele todo sem jeito. E eles comeram e tal. E ele agradeceu, nossa, muito obrigado pela janta e tudo mais. Aí ela pegou e sentou em cima do colo dele. Vixe. E ele ficou todo nervoso. Aí ela pegou e disse assim, a porta do quarto está aberta, vamos para o quarto. E aí ele disse, não, mas não é melhor ficar aqui, a gente está aqui tomando um vinho, comendo, estamos conversando. Ela falou, hoje não, hoje tem algo a mais. Aí foram para o quarto, e aí começaram a se beijar, a se abraçar e tudo mais. E ela tentava ir com a mão, e ele tirava, né? E ela ia de novo, e ele tirava de novo. Ele ia e tirava de novo. Até que uma hora ela conseguiu. Ela botou a mão lá e tal, e meio que não reagiu, né? Aí eles continuaram se beijando e tudo mais, tiraram a roupa. E aí, quando ela tirou a última peça da roupa do homem, conhecida como cueca, aí ela entendeu por que tudo ao longo desses semanas, meses, era só jantar, não tinha algo a mais. Era porque o cidadão tinha um chamado micropênis. Aí foi isso que aconteceu. Eita, nós, hein? Já passou por isso, Alex? Direto. Isso, o rádio à noite é muito legal porque ele é informal, ele tem essas histórias. Já teve ouvinte ligando sem medo nenhum de dizer que estava traindo a esposa. E eu fiquei, o cara está falando isso no rádio. Mas à noite eu acho que ela encoraja as pessoas a contarem histórias. E o legal é que o rádio é isso. Como radialista, tem que administrar, porque são coisas que você, que é um cara católico, né, pelo que eu pouco conheço, sim, eu imagino que você vem de uma estrutura de uma família organizada, vem para São Paulo, que provavelmente essas histórias lá na sua cidade tem uma proporção bem menor, pode até acontecer, não estou dizendo que não sim aconteça, mas talvez não tenha uma repercussão, porque São Paulo, é 24 horas no ar e você tem assunto para tudo, né? Você consegue formar as tribos. Como foi para início, nas suas primeiras semanas, tendo esse tipo? Dá uma desfuncionada, você fala, porque você vem de um valor de família, de critérios, que é diferente, né? Uma coisa é numa informalidade, numa brincadeira, mas você começa a ouvir o ouvinte, você vê um primeiro, segundo, terceiro, como é que é isso para você? É que eu acho que acaba sendo um pouco... Eu consigo levar numa boa, porque desde criança eu sempre ouvi rádio. E também ouvia o rádio à noite. Então, e o rádio à noite, a gente sabe que a gente
digamos que ele, dependendo do nicho, enfim, ele, por ser essa informalidade, eu, por exemplo, eu acho que a traição é algo inaceitável, assim. Mas para mim, agora se para você não for, aí é uma questão sua, né? Então eu sempre levei numa boa, porque eu sou católico, eu sou religioso, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho a minha fé, né? Mas a questão, aí a história que você vai me contar, aí ela é sua, né? Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, e por ser sempre muito tranquilo, muito centrado, eu acho que eu consigo separar bem ali, porque quem está contando não sou eu. Eu abro o microfone, eu abro o espaço para o ouvinte, e a partir do momento que você abre o espaço, ao vivo você não sabe o que vem do outro lado. Né? E já teve situações que você teve que cortar? Ainda não. Não. Eu acredito que possa ter alguma futuramente, porque a gente tem que estar a entender ou discernir o que é bom ou o que não é legal, mas graças a Deus eu ainda não teve uma situação. Não precisei. William, tem uma curiosidade aqui, posso perguntar, por favor? Claro, claro. Para o Tom. Tem muita gente da sua cidade natal que ouve o seu programa? Tem muito, muito. Até quando, na época do reality, eu lembro que na semifinal, na final mesmo, os comentários eram Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. No reality foi muito acompanhado. E hoje seguem sendo muito ouvido. Eu sigo sendo muito ouvido na minha cidade, muitos ouvintes do Rio Grande do Sul também, então aí identifica ainda mais, ele é um gaúcho falando para um gaúcho também, quem está ouvindo, porque a rádio chega no Rio Grande do Sul através do rádio. Sim. Mas chega em que... Ela chega no Rio Grande do Sul, ela chega em boa parte através do AM 1040. Ah, com a AM. E E não o pessoal só também vê pelo YouTube. YouTube, né? Site, aplicativo, são números maravilhosos. E agora também São Paulo com o FM 77.5. E vem crescendo muito, né? Vem crescendo bastante. Até esses dias peguei o Uber, ele já estava ouvindo 77.5, que é uma frequência diferente, é uma frequência nova. O 77.5 era onde antes tinham os canais de televisão. Eu lembro quando era criança, minha mãe ouvia, às vezes faltava luz em casa, ela ouvia a novela no rádio. Não a radionovela, a novela do canal de televisão, neste espaço onde hoje tem o 76.0 até o 88.0. É um espaço novo no rádio. Saiu os canais de televisão deste espaço, foram colocados, disponibilizados para rádios. Então, modelos antigos já tem, modelos intermediários não tem. E modelos novos já tem essa faixa nova do rádio, que é o FM 2.0. É uma nova era do rádio, assim como a TV antes era, sim. Hoje se tornou hoje HD. Digital, HD. É a mesma coisa hoje com o rádio, né? É um processo, é um trabalho que tem que ser desenvolvido, ensinar o ouvinte e a ele entender que ele talvez sim vai ter que ir lá comprar um rádio novo, mas o bom é que é um aparelho barato e é um aparelho que te faz companhia. Para aquela pessoa que mora sozinha, e ela tem o rádio como companhia, e ela já sabe que o AM vai acabar, e se ela quiser ouvir a Capital pelo rádio, vai ser pelo FM, ela vai lá comprar o rádio. E se ela não tem ainda esse espaço, porque o AM agora vai ser para o 5G, né? Caramba, que legal, hein? De Novo Hamburgo para o mundo, hein, meu? E como é que, para você hoje, essa mudança toda na tua carreira, na tua vida, porque foi muito rápido, em poucos meses. Eu acredito que por ter as redes sociais, a chamada de vídeo, chamada de voz, eu não devo ter sentido tanto, porque eu tenho contato com a minha mãe, e meu pai, e a namorada, e amigos, com o próprio Padre Adilson, meus amigos que... Mas você está 4 meses sem voltar? Não, eu já voltei 2 vezes. Ah, você voltou. Mas 2 dias só, né? É mais para ficar em casa, dar um abraço na mãe, um abraço no pai, na namorada e voltar. Mas eu gosto, eu queria isso. Eu queria... o sonho do jogador de futebol no Brasil é jogar no Flamengo, nos times grandes de São Paulo. O sonho do radialista no Brasil é trabalhar no rádio de São Paulo, até mesmo do Rio de Janeiro. Então eu queria isso.
Então, por eu querer, eu acho que é mais tranquilo. Tem dias que a saudade é um pouco maior, principalmente quando você está ali sozinho em casa, sem muito o que fazer. Mas está sendo bem tranquilo. E você está morando em que região? Perto da rádio? Eu moro a 1,5 km da rádio. Eu moro no bairro Bela Vista. Bela Vista. Pertinho aqui, né? Que nós Então, estamos no viúva, Liberdade. você que está assistindo, já procura no miolo de 1 km, você vai achar o Tom. Isso aí. Vai pela voz. Eu moro perto da Basílica Nossa Senhora do Carmo. Também então, moro perto da igreja. Eu gosto de ir à missa. Você já foi para Aparecida do Norte? Não, ainda não. E é uma história curiosa, porque a gente fez um tom de brincadeira no Festa Sertaneja, falando que a gente ia fazer uma caravana para Aparecida, mas como o Eli Correia, um grande nome do rádio de São Paulo, fazia há anos atrás, quando ele trabalhava na capital, eu acho que despertou no ouvinte essa vontade de fazer parte de novo, ou pela primeira vez, e muitas ouvintes e ouvintes falaram seriamente que gostariam de ir sim numa caravana. Então, por não ter ido ainda, quem sabe eu dou uma segurada um pouco agora, não vou e possivelmente possa ir de fato, verdadeiramente, em uma caravana com os ouvintes. Cara, quem sabe legal, fazer um né? programa ao vivo de lá seria Legal, maravilhoso, seria muito especial. Mas é o lugar que eu mais... Depois do Starbucks, da Avenida Paulista, de conhecer a rádio. Agora, o Santuário Nacional de Aparecida é o local que eu mais quero conhecer aqui em São Paulo. Então você está convidado, se você quiser participar. Eu fui como romeiro, já a pé, saindo, na verdade, de Guararema, não foi daqui de São Paulo, são alguns quilômetros. Nós fomos numa turma. O Paulo, que é um dos diretores daqui, ele que inclusive já teve a oportunidade de algumas vezes, depois eu vou te fazer um link para você conhecer. Quem sabe você vai também numa romaria além dessa visita, que é muito legal, sabe? Você ir a pé para Aparecida e você conhecer realmente, né? E é um processo muito gostoso, independente da religião, você que está assistindo, vale a visita. E Nossa Senhora da Aparecida ali, o lugar, o santuário, tem uma energia, uma coisa que é fora do comum. Eu tenho certeza que vou me emocionar muito, porque Com certeza. a paróquia lá em Novo Hamburgo, a minha paróquia, lá onde eu moro, é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, vai ser muito... E eu ganhei de uma amiga, uma Nossa Senhora Aparecida de amigurumi, de artesanato. Então, ela sempre está comigo na mesa do estúdio. Me acompanhou durante o reality. E agora lá na minha mesa... Agora eu tenho uma mesa na rádio. Tá chique, hein? Tá chique. Lá na minha mesa. Pra quem passou um perrengue lascado, louco, hein, meu? Mas não é nada demais. É só uma mesa para trabalhar. Aí sempre fica uma imagem de Nossa Senhora lá comigo. Eu já comentei na rádio que quando eu ia a Nossa Senhora Aparecida ao santuário, lá tem uma réplica oficial, digamos, de 36 centímetros, e eu quero trazer uma e também trazer para o estúdio da rádio, no Festa Sertaneja. Que sertanejo, a Nossa Senhora Aparecida, além de ser a padroeira do Brasil, ela é a padroeira do sertanejo também, né? Então, acho que é bacana a gente ter essa religiosidade também dentro do rádio. Né? Olha quantos sonhos você está realizando. Verdade. Por conta de um desafio, hein? Exatamente. Então, você que está assistindo em casa, se você tem sonhos ainda, acredita, tenha fé, faça valer. E final do ano passado eu tive uma derrota muito grande num objetivo, era um objetivo coletivo lá na minha cidade. E eu cheguei em casa muito triste mesmo. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, em novembro. E quando eu deitei na cama, veio assim uma frase que era tudo no tempo de Deus. Né? E inclusive eu até quero... Independente se você que está acompanhando é contra ou a favor, ou enfim, de tatuagem, eu acho legal quando tem um significado. Eu tenho um microfone tatuado no meu pulso esquerdo e quero colocar próximo dele essa frase, porque realmente ela se tornou uma frase que eu sempre levo comigo. E eu estava muito triste, chateado, e veio essa frase na minha cabeça, eu logo coloquei lá no status do WhatsApp, e eu levo ela comigo, e eu acho que é legal a gente comentar que, embora tudo seja no tempo de Deus, quando chegar este tempo, a gente tem que estar preparado. Porque eu sempre quis fazer rádio, eu sempre quis estar no rádio de São Paulo. Não imaginava se iria acontecer um dia.
Porque o mercado do rádio é muito enxuto, ele é muito qualificado, é o rádio dos melhores. Então, quando chegou a oportunidade, eu estava preparado, né? Então, um dia vem, quem sabe um dia, mas quando chegar esse dia, você tem que estar preparado. Porque se você estiver preparado, a chance é maior, né? Agora, você quer, sei lá, ter um objetivo na vida. Amanhã chegou a oportunidade. Você até pode conseguir, mas se não estiver preparado, pode não conseguir. A chance é menor. Então, quando você quer algo, trabalhe naquilo, estude para aquilo, se qualifique, porque quando chegar o momento e você estiver preparado, pode talvez não conseguir. Eu poderia não ter conseguido. Eram 400 inscritos, mas eu sentia que eu estava preparado. Eu me preparei para aquele momento. Não sabia que iria aparecer naquele momento, mas para ele eu estava preparado. Parabéns. Sim, essa luta, né? Essa parte da história contada por você, ela é muito importante e mostra o quanto, né? As pessoas têm que correr atrás, porque nada é fácil, né? Então, quem ouve de fora só um lado fala assim, para ele é fácil, pega o avião, vem, mas hoje a gente vê que não foi tão fácil assim, né? Houve uma dificuldade, faltou dinheiro, teve que dormir no chão, né, no aeroporto. Então, cara, parabéns pela sua história, pela sua força de vontade. E espero que você tenha bastante sucesso aí no seu programa. Aí. Já está tendo e vai crescer mais. Parabéns, Com certeza. viu? Amém, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Eu quero o link lá do... Vamos marcar esse negócio do Romero aí, eu quero mesmo ir, se eu puder. Você vai gostar demais. Na verdade, já tem alguma data para a próxima? A gente não definiu ainda, né? Normalmente a gente vai nesse segundo semestre, mas a gente não definiu data por conta ainda dessa questão da pandemia, né? Que aí tem que reunir o grupo, a gente sempre vai com carro de apoio, ter uma estrutura para dar suporte, porque na realidade, assim, normalmente a gente vai em grupos de 20 a 30 pessoas, né? Que são todos amigos, e a gente tem algumas paradas com missa. Então, legal. Na verdade, independente da religião, todos vão com o objetivo de chegar e todos respeitam, né? Então, mesmo quem não é católico participa da missa, vai lá, enfim, por conta do grupo. É a amizade que é formada. Paulo, para você ter uma ideia, ele é budista. E ele foi a primeira vez como um desafio e hoje, né, ele vai com uma frequência até maior. Eu não fui no último ano por conta de agenda. Mas é uma viagem para o teu eu pessoal, né? Porque o trajeto, apesar de você ter um grupo te seguindo, é você com você. Exato. Então tem um momento seu, é um desafio pessoal, é muito mais mental do que físico, né? Para quem acha, eu tenho que ter preparo físico. Não tem. Sim. Eu tenho pessoas até obesas que vão com questões de ordem de saúde e fazem o trajeto porque a mente é fundamental. Poderosa. A fé e a mente, né? A fé, exato. Para quem acredita em fé, a fé, né? Mas é isso. E as pessoas acabam realmente vivendo uma experiência mágica e transformadora, porque você volta convicto da sua capacidade de mudança, de realizar, porque só depende de você. Vou convidar os meus amigos que já estiveram aqui, Vini Delacarte, Mike Ishizaki, para ver se eles... Vai ser divertido, hein? Vai ser muito bacana contar com eles também, com o Vini, certeza. a Maica, né? Vai ser um prazer. Pô, e muito feliz de ter você, conhecer a sua história. Você é um guerreiro, cara. Sucesso, parabéns. Muito obrigado pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo. Que seja o primeiro de vários. E que eu possa voltar aqui mais vezes, sempre à disposição. Com certeza. Tomara que vocês possam ir também, se ainda não conhecem, conhecerem a Rádio Capital, estão convidados a participarem lá também. E eu venho, desde que a Maica e o Vini foram convidados, estou acompanhando, é muito legal. Obrigado. Acho que é uma dinâmica diferente, um estúdio muito bacana, uma estrutura muito legal. Eu que gosto também do bastidor, do rádio, da comunicação, é algo que encanta, é algo muito profissional. Parabéns pelo trabalho de vocês e quem sabe um dia aí também a gente possa marcar um Starbucks e tomar um café. É isso aí. Vai ser um prazer enorme, com certeza, não só no Starbucks. Nós vamos marcar aí numa cafeteria
aqui no Coffee Self também. Sim, vamos levar também. ele aqui pertinho. Aqui. Isso é show, hein? Você que é apaixonado por café... Vai ter a oportunidade de conhecer outros lugares legais aqui de São Paulo, que a gente tem aí essa beleza de ter várias opções bacanas aqui em São Paulo. Se tem algum patrocinador de café, eu peço desculpas, mas é... Não. A gente está fechando com a Coffee Self e não fechou ainda, né? Não. Mas a gente fica aqui o nosso pedido no ar, né? Para o nosso empresário Paul, que ele tem uma negociação entrando aí. Fernando, tá sabendo, né? Não tô. Ó, Coffee Self, quando fechar, eu vou lá tomar um café. Vai ser um... Fechou, eu tomo café lá. Ó lá, então tá combinado, É certo? isso aí. Obrigado, Tom. Prazer enorme. Deixa os seus contatos para a turma. Boa, Tom. Que quiser te seguir, te acompanhar e o horário, por favor. Você pode me acompanhar na Rádio Capital, no 77.5 FM em São Paulo, no AM 1040, também lá no Instagram, @TomRabaioli. Mas faço convite para você que acompanhou, acompanha, ou ainda não conhece, acessa lá através do rádio, através do site da Rádio Capital, do aplicativo, e acompanha a rádio, uma rádio popular, uma rádio que dá voz ao ouvinte, uma rádio que ouve, né? A dinâmica é o ouvinte ouvir, mas a rádio também ouve o ouvinte, isso é muito importante. Essa troca, né? Essa troca está cada vez mais em falta hoje em dia, né? Tem muito comunicador que acha que não precisa mais ouvir o ouvinte, quando, na verdade, a gente cada vez mais precisa ouvir quem nos acompanha, porque hoje você pode ouvir qualquer rádio do mundo, através da internet. Então, agradeço mais uma vez o carinho de vocês, espero voltar mais vezes, que vocês possam visitar a Rádio Capital, e também um abraço aos meus amigos, que com certeza vão acompanhar aqui, o meu pai, minha mãe, minha namorada, toda a turma que acompanha o Pode Chegar. Já virei também um telespectador através do YouTube assíduo de vocês. Parabéns de verdade pelo trabalho de vocês. Deixa um abraço também para a Maica e para o Vini, que eles falaram muito bem de você. Não, eu até estava pensando, né? A Maica veio aqui e falou do Vini. Aí o Vini veio. O Vini veio aqui e falou de mim. Aí eu vim. Aí eu estava pensando, quem será que eu vou falar da Padre rádio? Marcelo, né? Eu falei do Padre Marcelo. Fala do Padre Marcelo, quem sabe ele assiste e vem. Então, o Padre Marcelo vai vem ser uma aqui honra. Pode Chegar. E um abraço a todos os colegas da Rádio Capital, em especial o Vini, a Maica, o Alê também, que é um grande amigo que eu tenho, que são as pessoas que eu mais convivo também ao longo do dia, mas de um modo geral todos são grandes comunicadores, são grandes colegas, e um abraço a todos e mais uma vez obrigado pelo convite. É isso aí, Foi muito legal esse papo. Foi demais, cara. Conhecer a história mesmo. do Tom. Obrigado, Tom. Um abraço. Super demais. Eu curti demais. Se gostou, deixa o seu like, seu joinha, compartilha com a galera, certo? E até o nosso próximo podcast. Um beijo para todos vocês, uma semana iluminada. Também um abraço especial, né, para a senhorita Maica e o senhor Vini, lá da Rádio Capital. Exatamente. Um abraço para a Rádio Capital. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.